Continuando, então, o nosso estudo de relação entre retas, a gente vai falar agora sobre o cálculo da distância entre um ponto e uma reta. Como que eu vou calcular a distância entre um ponto e uma reta? E entenda que é a mesma coisa se eu quisesse calcular a distância entre duas retas paralelas distintas. Essa é a única posição entre retas que faz sentido calcular a distância entre duas retas no plano. Se elas são paralelas coincidentes, a distância entre elas é zero, o tempo inteiro elas são iguais. Se elas são concorrentes, a distância entre elas também é zero. E quando eu falo a distância entre dois objetos, eu busco calcular a menor distância entre esses dois objetos, ok? A distância, então, entre um ponto e uma reta, que também vai ser a mesma ideia da distância entre duas retas paralelas distintas, onde basta eu escolher um ponto daquela reta e calcular a distância até a outra reta, ela vai ser essa ideia aqui. É a distância do ponto P até a projeção ortogonal dele, o P'. Ok? Então a distância entre o ponto e a reta é a distância entre o ponto P e o P'. A gente viu isso lá em distância entre pontos. Se eu conseguir determinar quem é esse P', eu consigo achar a distância entre esses dois pontos facilmente. Ok? Beleza. Vamos ver como é que faz isso, né? Então vamos calcular a distância entre o ponto A, que é o menos 2 e 5, e a reta R. Lógico, vale a pena verificar se o A já não pertence à reta, porque lógico, se ele pertence à reta, a distância é zero, né? Você pode substituir de cabeça aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 mais 5 dá 1, 1 mais 1, 2, não é zero, então tá, ele não pertence. Maravilha. Bom, se ele não pertence a R, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que achar a projeção ortogonal dele, o A'. Volta na imagem anterior. Quem era a projeção ortogonal? Nota que é como se eu tivesse que ter uma reta PP', no caso lá vai ser a A', que forma que ângulo aqui? 90 graus. Então, se eu achar essa reta que forma 90 graus com a reta R que eu tenho, o ponto onde ela forma 90 graus, o ponto de interseção entre as retas, vai ser a projeção ortogonal do ponto. Nota que essa reta é única, porque no plano, qualquer outra reta que passe por P, e são infinitas que passam por P, vai formar outro ângulo com a reta R. Só existe uma que passa aqui e no P' ao mesmo tempo. Só essa é perpendicular. Então, eu vou buscar a equação dessa reta. Primeiro eu vou olhar para a reta R. 2x mais y igual a 1. Eu conheço os seus coeficientes, singular e linear? Não, porque está na forma geral. Então eu vou buscar a equação reduzida. Basta isolar o y rapidamente aqui, né? Menos 2x, menos 1. Coeficiente linear, menos 1. Coeficiente angular, menos 2. Se o coeficiente angular da R é menos 2, e a nova reta, a reta que vai passar por A', que eu vou chamar, sei lá, de reta S, vamos supor, ela é perpendicular, eu já sei que o coeficiente angular dela tem que ter o sinal oposto e tem que ser o inverso de 2. Então vai ser meio. Ok? Então, supondo aqui, ó, reta S perpendicular a R, e S contém o A. O A pertence a S. Tá? O ponto A é um ponto da reta S. Ela passa pelo ponto A e é perpendicular a R. Então, o coeficiente angular dela vezes o da R tem que dar menos 1. Beleza? Daí eu vou tirar então o coeficiente angular da S é 1 meio. E eu consigo escrever a equação dessa reta. Né? Porque eu tenho um ponto e eu tenho o coeficiente angular. Aquela ideia. Y menos YA igual a M que multiplica x menos XA. Então já substituindo aqui o y do ponto A, que é 5, y menos 5, igual a meio, que é o coeficiente angular, vezes x menos o x do ponto A, que é menos 2. Aqui menos com menos vai virar mais. E ao invés de eu multiplicar por meio, eu posso muito bem multiplicar esse 2 aqui no segundo membro, né? Multiplicar todo mundo por 2, porque daí só a minha fração facilita um pouquinho, tá? Então vai ficar 2y menos 10 igual a x mais 2. Essa equação não é nem reduzida nem geral. Como lá em cima eu tenho a geral, e também já tenho a reduzida, eu posso já pensar na ideia do sistema, tá? Mas eu vou aqui trazer para geral, vou levar o 2y subtraindo, vou levar o menos 10 somando, fica x menos 2y mais 12 igual a 0. Então é essa a equação da reta S. S é perpendicular a R.
Então elas são concorrentes. Então elas têm um ponto em comum. Esse ponto vai ser a projeção ortogonal do ponto A, vai ser o A'. Então eu vou montar um sistema para achar esse A'. Eu sei que a interseção é o A'. Monto o sistema. Reta R, que eu já tenho a reduzida dela, y igual a menos 2x menos 1, e reta S, que eu tenho a geral dela ali em cima, x menos 2y mais 12 igual a 0. Como eu já tenho aqui a reduzida, eu posso usar esse valor no lugar do y, né? Usar o método da substituição. Então, x menos 2 que multiplica menos 2x menos 1, mais 12 igual a 0. Faz a distributiva do menos 2, né? Vai ficar mais 4x mais 2. Então vai ficar 5x mais 14 igual a 0. Isola o x igual a menos 14 quintos. Então eu já achei a abscissa do ponto A'. É x igual a menos 14 quintos. Vou agora jogar o valor no y aqui para achar o y, né? Vou jogar no x aqui. Então eu tenho que y igual a menos 2, que multiplica o x que foi encontrado, menos 1. Faz essa conta direto na calculadora, tá, gente? Não perde muito tempo, não. Porque a calculadora te dá a fração prontinha. Então você pode chegar em y igual a 23 quintos. E aí você tem, então, o nosso ponto A', que é menos 14 quintos para x, 23 quintos para y. Com esse ponto e o ponto A, eu consigo agora calcular a distância do A até a reta R. Porque eu sei que a distância do ponto A até a reta R é a distância dele até a sua projeção ortogonal, o A'. E distância entre pontos eu conheço. Então eu posso fazer aquela ideia que a gente viu nas aulas anteriores, né? Faz a variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado dentro da raiz quadrada. Essa vai ser a distância do ponto A até a reta R. Como é tudo numérico aqui, você pode muito bem jogar tudo na calculadora, tá? Não perca muito tempo. Eu só recomendaria você não jogar a raiz quadrada na calculadora, porque pode ser que esse número não dê uma raiz exata. Então você joga só a parte que está dentro da raiz na calculadora. Fazendo isso, você vai chegar aqui, né, numa fração 2 sobre raiz de 5, você vai ficar em 4 quintos aqui dentro, vai tirar a raiz do 4, vai virar 2 sobre raiz de 5, vai racionalizar e vai ficar com 2 raiz de 5 sobre 5. E aí você fala para mim, professor, muito trabalhoso isso daí. Não, imagina, se cada vez que eu quiser calcular a distância de um ponto até uma reta, eu vou ter que fazer tudo isso. Vou ter que determinar o coeficiente angular da reta, para daí achar o coeficiente angular de uma reta perpendicular, para daí usar o ponto e esse coeficiente angular para achar a equação da reta perpendicular, para daí fazer um sistema para achar o ponto que é a projeção ortogonal, para daí calcular a distância. Deve ter uma maneira mais fácil, né? Sim, e tem sim. Olha só, seja um ponto P, coordenadas xp e yp, e uma reta R de equação geral. Presta atenção, você precisa ter a equação geral da reta. Professor, mas se não tiver escrita geral, tiver na reduzida, leva para geral. Se tiver na segmentária, leva para geral. Se tiver paramétrica, leva para geral. Vai trabalhar sempre com a geral, tá bom? Então, sendo um ponto P e a equação geral da reta R, a distância desse ponto P até a reta R é dado pela seguinte fórmula. É um módulo sobre uma raiz. Sempre um módulo sobre uma raiz. Tá, ok? E olha só quem está dentro desse módulo. Dentro do módulo, eu tenho justamente os 3 coeficientes da equação geral. A, só que no lugar do x aqui ainda vou colocar alguém, tá vazio por enquanto, mais b vezes alguém também, mais c. E dentro da raiz eu tenho o quadrado desse a, tá vendo? Esse a que está aqui, é o mesmo a. É o cara que multiplica o x na equação geral, ao quadrado, mais o b ao quadrado. Quem que faltou aqui? O x e o y, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o x e o y do ponto P. Aqui vai ser a vezes o x do ponto P, mais b vezes o y do ponto P, mais c, dentro de um módulo. Ou seja, como é tudo numérico, a hora que eu resolver isso vai dar positivo ou negativo, eu vou tirar o módulo e vou ignorar o sinal. E aqui embaixo, eu vou pegar o a ao quadrado mais o b ao quadrado e vou tirar a raiz quadrada disso. É assim que eu vou calcular a distância de um ponto à reta.
Essa fórmula aí, ela já foi desenvolvida a partir da ideia do que eu fiz lá. Eu não vou mostrar toda a demonstração aqui para vocês, vou deixar na descrição do vídeo esses links. Nesses links você vai encontrar aqui as demonstrações dessa fórmula, tá? É um pouquinho trabalhoso, bastante algébrico, vou deixar para vocês isso daí, tá bom? Olha só, o mesmo problema que a gente tinha antes, ponto A e a reta R, agora vamos empregar a fórmula que nós vimos, beleza? Então, ó, a reta R está na equação geral? Tá, 2, 1, 1 é o A, o B e o C, e o ponto A, menos 2 e 5. Utilizando a fórmula 2, 1, 1, aqui embaixo o A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 1 ao quadrado. E lá em cima eu coloquei o x do ponto A no lugar do x da equação geral, o y do ponto A no lugar do y da equação geral. Só isso. Isso vai ser a distância entre a reta R e o ponto A. Faz as contas aqui em cima. Menos 4 mais 5 mais 1. Menos 4 mais 5 dá 1, mais 1 dá 2. Então vai ficar módulo de 2 sobre raiz quadrada de 5. Módulo de 2 é o próprio 2. E a raiz quadrada de 5 no denominador você tem que racionalizar. Então você vai multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, vai ficar com 2 raiz de 5 sobre 5. Você vê? É o mesmo problema. Você vê quanto tempo eu levei para resolver esse agora? A fórmula é muito prática, muito fácil de ser utilizada, basta lembrar dela. E ela não é difícil de lembrar não, né, pessoal? Módulo sobre raiz. No módulo, ABC. Na raiz, A ao quadrado mais B ao quadrado. E no lugar do x do y no ABC, lá no módulo, coloca o x e o y do ponto. Facílimo. Beleza? Vamos lá. Dado o triângulo de vértices A, B e C, determinar a medida da altura relativa ao lado BC. E é esse exercício que nós vamos começar no próximo vídeo para retomar o que vimos até aqui. Beleza? No próximo vídeo a gente continua a partir desse ponto.